Boa noite a todos. Sejam então muito bem-vindos a esta que é a segunda live do Entre Linhas. Este que é um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e é nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta segunda live conta com a presença então de Nuno Franco Pires, um escritor português, nascido em 1975 no Torre do Alentejo, em Elvas, e por lá continua, como o próprio autor menciona, tendo até à data publicado 3 romances: Searas ao Vento, em 2014, Um Dia a Aldeia Acabou, em plena pandemia, 2020, e Sombras da Raia, o seu último romance, editado em 2022, pela Visgarolho, uma editora independente, que tem dedicado o seu trabalho à publicação de novos autores nacionais. Sem mais delongas, até porque é para ouvir o Nuno que aqui estamos, vou então adicionar o Nuno aqui à conversa. Ok. Olá, João. Estávamos aqui com problemas. Estávamos com problemas técnicos. É o direto. Pronto, mas já está resolvido, é o que interessa. Tá, já estamos aqui os dois, à Ok, conversa. é o que interessa. Pronto, e agora é assim, eu e o Nuno tínhamos falado aqui de uma coisa, logo para começar, e eu, antes de mais, quero agradecer a tua presença e o facto de me teres facultado o exemplar, mas agora temos que celebrar o facto de termos aqui 2 alentejanos a falar, não é? Nem mais. Vamos já começar por aí. Então, espera, vamos lá pôr-nos aqui à Vamos mão, embora. aqui a minha boina Vamos embora. Boa na maneira. Hein? e um caneco. Um brinde à nossa. Ora bem, depois disto, já podemos começar então a falar. Bora. Pronto, mais uma vez obrigado por estares aqui nesta conversa, por estarmos aqui os dois a falar, por me teres ofertado aqui então o exemplar. E eu quero já dizer uma coisa, quero já fazer aqui uma parte. É que eu, enquanto estive a ler o livro, lembrei-me de outro livro que eu li em 2014, acho eu, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, que é um romance de uma autora espanhola chamada Júlia Navarro, que chama Diz-me Quem Sou. Não sei se já o leste ou não, Não, por acaso não. mas pronto, aborda também a questão da história espanhola, também é uma história familiar e, portanto, recordei-me sempre desse romance. É um romance assim, um romance pesado, são 1000 páginas, mas que uma pessoa devora assim com uma perna atrás das costas. E eu, só para saber, aqui então, focando já nas Sombras da Raia, quero perguntar como é que têm sido as apresentações, qual é que tem sido o feedback que tens recebido, como é que tem corrido tudo. Olha, tem corrido bem, João. Passou já praticamente um mês e meio. Tem sido aqui uma certa corrida. Ainda ontem foi um dia um bocado cheio, porque andei por terras da capital. Estive em Lisboa e estive em Cascais. Estás a ver, o Alentejano quando vai à capital aproveita sempre para rentabilizar ao máximo a deslocação, não é? Então, tive amáveis convites tanto do Palácio Baldeia, que organizaram a primeira feira do livro de Benfica, e Uhum. depois também à tarde estive na Casa de Santa Maria em Cascais. Tenho lá também já amizade com o Clube de Leitura do Armazém de Ideias Ilimitada, e então foi uma tarde muito agradável também à conversa sobre livros e essencialmente, neste caso, sobre os Sombras da Raia. De resto, pois, obviamente, a estreia foi aqui em Elvas, jogámos em casa, né, a ver se o público também ajudava aqui à vitória. Maior E segurança. logo, maior segurança, à partida já temos aqui uma garantia, não é? E Exato. depois de seguida fazia-me sentido que acontecesse uma segunda apresentação em Badajoz, até porque a história acaba por ter aqui uma componente forte que decorre ali na cidade vizinha do outro lado da raia, e tem sido giro, até porque cada vez mais, por incrível que às vezes nos pareça, o público espanhol, pelo menos aqui de Extremadura, começa a ter um grande interesse pela língua portuguesa, que era uma coisa que se calhar até há uns anos atrás nós não notávamos, ou então nós também não facilitávamos que isso acontecesse, porque sempre que eles nos visitavam nós insistíamos em recebê-los com olá, boas tardes, e por mais que as pessoas quisessem às vezes desenvolver um bocadinho o seu português, não lhe dávamos grandes hipóteses. Mas ultimamente tenho verificado
nesta minha vertente mais de autora, que existe um grande interesse e uma grande curiosidade sobre o que se escreve e o que se dizem aqui deste lado da fronteira, e olha, tem sido giro. Porque nós podíamos pensar que, por exemplo, a Galiza, relativamente ao norte, existe essa facilidade quase, mas depois a nível do Alentejo parece que existia ali algum problema ou assim, e que agora ultimamente a coisa tem mudado um bocadinho. E tu recordas que também aqui, Raiano, na nossa infância não havia essa facilidade de vermos os espanhóis a falar em português. E hoje em dia, tanto que, aliás, as relações comerciais e tudo mais também vêm abrir aqui muitas portas. Hoje em dia, o comércio de Badajoz, pelo menos esse exemplo, está perfeitamente preparado para receber portugueses de qualquer ponto do país sem terem que puxar aqui os conhecimentos de espanhol e são devidamente atendidos. Eu acho que as transações comerciais também vêm despertar ainda mais o interesse da língua. Pelo menos já não ouvimos o famigerado não te entendo. Não te entendo. Sim, sim. Não compreendo. Olha, eu agora, para darmos aqui o pontapé de saída à conversa, tinha aqui separado um excerto que vou ler, que é para também. Serve mais ou menos, digo eu, na minha humilde opinião, de uma sinopse para a história deste livro. Pensava na inevitabilidade do destino, na ordem natural dos factos. Acontecem por inexplicável razão e tem de ser assim e de nenhuma outra forma, porque a ser diferente, originariam diferentes escolhas, outros desfechos. Os crentes afirmam estar tudo escrito, mas essa hipótese não a convencia. Onde ficaria o livre-arbítrio e que piada teria então o jogo? No entanto, fosse qual fosse a razão, alguns acontecimentos pareciam premeditados no dia e na hora, alterando rumos, precipitando decisões, despertando consciências. E é de facto aqui um conjunto de encontros e desencontros e acasos que podemos encontrar aqui neste livro, certo? Acaba por ser. Acaba por ser uma história que começa em 36 e onde cá está uma circunstância política e histórica que afetou várias famílias, condiciona uma família espanhola a deixar Badajoz, obviamente naquelas circunstâncias e infelizmente hoje, tantas décadas depois, estamos outra vez a viver um episódio semelhante. Esta família é forçada a sair de Badajoz sob pena de poderem também ser alvo do massacre que em agosto de 36 dizimou centenas de pacenses ou de badajozenses, como lhe queiramos chamar. E então esta família, com esta opção que toma, cá está, as opções do destino, que depois nos levam a outros factos, que nos levam a outros cruzamentos, a conhecer pessoas e que eventualmente poderão determinar aqui estas escolhas do caminho, né? Temos as escolhas e através delas depois surgirão outros desenvolvimentos, outras consequências e também, obviamente, coisas boas dessas mesmas escolhas. E esta família, ao resolver fugir, atravessar a raia, que é aquela fronteira imaginária, aquela linha que nos mapas é devidamente identificada, mas que, como tu sabes, aqui na vivência do cotidiano, ela praticamente não é perceptível. Isso não era, pelo menos há umas décadas atrás, nessa talvez ainda fosse um pouco, até porque ainda era um território devidamente controlado por guarda fiscal e tudo mais, mas também a verdade é que a guarda fiscal controla, e nos anos 36 principalmente, controla aquela parte que é devidamente identificada como sendo a fronteira, mas existe todo um mundo de campos e de olivais onde a pessoa pode perfeitamente atravessar sem ter sequer a convicção ou a noção que está a atravessar uma linha que delimita dois países ou dois espaços ou duas regiões. Por isso, essa decisão desta família não só determinou o futuro deles no imediato, em poucos meses, como também desenvolveu depois um desfecho para estes quatro, este pai, esta mãe, estes dois filhos, o Juan, a Mercedes, o Santiago e a Soledad, que não só afetou a vida deles, como também veio condicionar o futuro de outras duas famílias com quem eles se cruzaram. E esse cruzamento e surgiram ali um conjunto de mentiras e de situações que ficaram mal esclarecidas e que determinaram depois a evolução e a história das gerações que se sucederam. É verdade, é verdade. E depois eu gostei muito é que retrata uma. Pronto, claro, eu não vivenciei já não vivenciei esse momento da história, mas lembro-me de ouvir dos meus avós
contar a história do tráfico, do Trello, não é? E como é uma coisa que está presente na memória de quem é aí da Raia, é sempre um gosto depois ver isso escrito num livro, não é? Essas memórias que realmente uma pessoa guarda, vê-las depois transpostas em palavras. Então, a nossa identidade, não, é, João? Ao fim e ao cabo é aquilo que nos caracteriza e é aquilo que é a nossa história, é a história desta região, que eu achei que também merecia ser contada, porque obviamente, todos os espaços têm, devem ser contados, devem ser narrados, devem ser partilhados. E atualmente, sequer estamos todos muito focados numa leitura muito cosmopolita, sempre de muito grandes centros, grande agitação, muitos thrillers, até porque as próprias séries televisivas também nos transportam um bocadinho para isso. E às vezes acho que também há espaço para este aconchego destas histórias diferentes, porque revelam vivências diferentes e também porque às vezes falam de outras temáticas que não sendo nem melhores nem piores, mas acho que também tem aqui um cantinho reservado para quem gosta deste tipo de narrativas. Uhum. Faz sempre lembrar, lá está, faz sempre lembrar aquelas histórias que ouvíamos dos nossos avós. E eu tinha aqui uma primeira pergunta preparada, mas quase que é uma primeira pergunta que depois desta nossa conversa quase que já não faz sentido, que é qual é que foi a inspiração para este enredo? E se é baseado em alguns factos de memórias ouvidas, escutadas ou não? Aqui o único facto que se pode ter dito que é real, porque como tu sabes que já leste, o Sombras da Raia acaba por ser um emaranhado de várias histórias. Tendo uma trama principal, que é esta que falámos agora mesmo, mas há depois um conjunto de histórias paralelas que vão alimentando a trama até ao final. A única história que realmente é verdade é da história da Ameixa, que essa foi efetivamente um trabalho de reportagem que eu não diria, não me atreveria a dizer mesmo reportagem, mas aqui num portal de Elva que me convidou para fazer umas participações e para desenvolvermos aqui um trabalho sobre os produtos endógenos e obviamente a Amancha foi o primeiro que nós visitámos ainda outros e infelizmente depois o projeto acabou por não ter mais do que 4 ou 5 edições, mas foi muito interessante e nós quando visitámos essa fábrica da Amancha, era à data e continua a ser a mais antiga, em 2016 a perspectiva de continuidade era muito pouca. A gerência da altura estava, aliás, porque é um processo muito manual, é um processo que requer também aqui um certo poder económico, depois também é um produto que não é propriamente barato, é um produto gourmet, então havia aqui umas condicionantes que determinavam o futuro da fábrica. E eu lembro-me que essa temática me angustiou um bocadinho no sentido de pensar que era um património da cidade e do país, porque obviamente as ameixas acabam por pertencer a Portugal também, teve aqui uma fase tão propícia, tão austera, desculpa, tão conhecida, que foi um produto que foi tão divulgado até a nível internacional e custou-me perceber que isso de alguma forma podia estar com os dias contados. E comecei a escrever logo nessa altura essa história, que depois achei que era insuficiente, mas essa é a única componente, digamos, de factos reais que me inspiraram. Tudo o resto tem a ver com histórias que sempre ouvi, até mesmo com conhecimento aqui de algumas vivências, não na primeira pessoa, nem de pessoas muito próximas, mas que ao fim e ao cabo alimentou aqui o nosso imaginário e que achei que valia a pena pegar-lhe e contá-las. Sim, e realmente as ameixas fazem as delícias, principalmente quando acompanhadas pela sericá, não é? Combina aqui que é uma maravilha. Exatamente, exatamente. Esse foi Olha, outro. falta-nos o sericá. À próxima trazemos um sericá também, para combinar com o vinho. Mas foi outro ponto extra que eu tive ao ler o livro foi o recordar os pratos que haviam e assim, as formas, as misturas que as pessoas iam fazendo e estes pratos típicos, nomeadamente a sericá, e até a correção, não é? Porque muita gente Sim, diz. sim, sim. Eu, pelo menos cá em casa, sempre ouvi dizer sericá e fiz questão que no livro o doce fosse mencionado como sericá. Independentemente da morfologia da palavra estar correta ou não era essa a minha preocupação, era manter-me fiel à tradição. E, pelo menos, e tu também poderás confirmar, para nós aqui na Raia, o doce sempre teve o nome de sericá. Esta sericaia já é uma derivação, se calhar também aqui uma componente, o doce internacionalizou-se, chegou à capital do país e acrescentaram-lhe ali o i e o a que fica mais pomposo da dicção, mas a palavra original é sericá. Acaba com o acento no a e ficamos por aí, não é? Exatamente, exatamente. Olha, e outra questão que está muito relacionada também com esta minha primeira. O,
dos locais mencionados, há algum local que seja real, realmente? E outra questão que foi muito concreta, que até me pediram para perguntar, era se o Loreto existe mesmo. O Loreto, propriamente dito, na forma como ele é apresentado na história, eu julgo que não exista. Pelo menos eu não me baseei nenhum monte, nenhuma herdade, nenhuma quinta que fique entre Elvas e Badajoz. Mas acredito que, não só nesta raia entre Elvas e Badajoz, como em toda a raia, desde Viana do Castelo até Vila Real de Santo António, haja muitos Loretos que, nessa altura, tenham sido refúgio de muitos espanhóis que fugiram na raia. E mesmo aqui na nossa zona, um bocadinho mais acima, tanto em Campo Maior como depois naquela zona de Arronches, há aí uma componente muito forte de histórias que se contam e que eu acredito que ainda alguém também um dia as imortalizará num livro, ainda com uma vivência mais específica do que esta aqui. Por isso, o Loreto, enquanto herdade, eu não tenho conhecimento que exista, não me baseei em nenhum que existisse, mas acredito que existam mesmo muitos Loretos aí por essa raia fora. E a fábrica das ameixas, é também baseada nessa tal fábrica que serviu para a reportagem, certo? Essa sim existe. Na altura tinha uma gerência, entretanto, como eu fui preguiçoso e demorei bastante tempo a concluir a história, a ficção ultrapassou, aliás, a realidade ultrapassou a ficção. A fábrica foi comprada por outra família, não só manteve a atividade, como ainda foi recuperada todo o património que ali existia e foi transformada em fábrica-museu. E hoje em dia está visitada e pronto, e está próspera. Já não temos aqui este receio que tínhamos no início do livro também, que a fábrica pudesse ter aqui algum contratempo pelo caminho. Pelo menos agora perspectiva-se-lhe um futuro auspicioso. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, É bem preciso na região do Alentejo, não é? Que é sem tão, dúvida. pelo menos que alguns negócios deem frutos, não é? Ainda por cima com as. Claro. Olha, e outra coisa, já falámos aqui que isto são histórias de três famílias. E logo no início do livro temos as árvores genealógicas de cada uma delas. E eu gostava de saber, isto foi uma coisa que me suscitou logo, uma curiosidade que suscitou logo no início do livro. É se as árvores genealógicas surgiram antes ou surgiram com o decorrer da construção da narrativa. Não, não, as árvores genealógicas têm que surgir antes, porque quando estou a escrever tenho que ter o máximo de noção já daquilo que está a acontecer. Até mesmo porque preocupo-me muito com a coerência das histórias. E Hum. gosto sempre que, aliás, gosto de ir lançando alguns ganchos e para que o possa fazer, tenho que ter já um bocadinho de perspectiva do que é que está previsto e quais é que são as ligações entre as personagens. E aliás, esta trama é de tal forma densa que foi difícil, ou tive uma preocupação redobrada em conseguir que todos os ganchos depois estivessem devidamente acautelados e ligados para que não houvesse aqui nenhuma incoerência. Por isso, antes de começar propriamente o processo de escrita mais extenso, faço sempre um trabalho de preparação das personagens. Desta vez até eu fiz demasiadamente exaustivo, que eu acho que preocupei-me tanto em dar história a todas as personagens, às muitas personagens que incorporavam a narrativa, que depois também já fui acusado da tua parte, também já me fizeste o comentário que há aqui uma ou duas personagens que se calhar mereciam mais desenvolvimento, não é? E outras pessoas também já me disseram que me estiquei um bocadinho aqui no número de personagens que pus na história, porque realmente as árvores são muito numerosas e acredito que passando-se a ação em dois tempos, para quem entra na história assim de início, possa até causar alguma confusão, tentar perceber quais é que são as ligações que existem e depois ainda para mais perceber os laços familiares que se estendem de 2018 para 1936. Se calhar fui um bocadinho ambicioso nessa abordagem. É porque existem muitos ancestrais, as árvores genealógicas são mesmo extensas, têm várias linhas, digamos assim. Portanto, existem ali toda uma rede familiar que depois para gerir em termos da construção narrativa, deduzo que não tenha sido nada fácil. Mas eu preocupa mais é perceber que o leitor eventualmente possa se perder um bocadinho ali no decurso da história. Isso é que me preocupa um pouco mais. E até relacionar então com esta pergunta, queria saber se inicialmente existiu algum primeiro esboço mais longo do que este que agora temos enquanto livro. Ou Não, se, não existiu um primeiro esboço, não existiu, João. Mas aquilo que existe é muitas histórias por trás de todas as personagens. Eu quis que elas tivessem profundidade, que se conseguisse perceber que elas tinham a sua própria história, só que depois, ao levantar essa pequena ponta do véu sobre cada um deles, se calhar
abre-se aqui um manancial de histórias que ainda apetece contar mais, não é? Ou então desenvolver mais. E também já falámos os dois sobre isso. Se calhar pode ser que ainda surjam aqui outras oportunidades de pegar neste núcleo, não no âmbito e no prisma em que ele está apresentado no Sombras da Raia, mas talvez num outro ângulo, pegando noutros núcleos que também ficaram um bocadinho, foram-se diluindo ao longo da história e deixámos de saber um bocadinho deles, e que se calhar acho que merece a pena pegar neles e contar mais um bocadinho sobre eles também, para enriquecer esta história e adensá-la mais ainda, mas uma história que seja autónoma, que não seja nem a continuação, nem que requeira que alguém tenha que ter lido este livro para perceber um outro, mas ainda estou a amadurecer ideias, mas já estão aqui um bocadinho a fervilhar. Ok. É que isto realmente é um universo tão grande que realmente é uma pena ele esgotar-se neste livro, não é? Até porque eu presumo que muito trabalho extra tenha ficado aí nos cadernos e nos apontamentos, não é? Lá está, a criação das personagens, são muitas personagens, portanto, de certeza que há de haver aí muitas coisas extra que vão estar aí amealhadas agora. Agora há que rentabilizá-las, não é? Olha, e portanto, já falámos aqui deste livro, mas existiram outros dois que foram edições de autor. Sim, o primeiro foi uma impressora, uma editora de impressora, daquelas tipo a Shed Editora, aliás, foi a Shed Editora que editou, e depois da segunda, como eu não fiquei provavelmente satisfeito com a experiência, acabei por optar por uma edição de autor. Ok. E depois também, porque acaba por ser eu pelo menos senti isso, é difícil para quem é um autor emergente e que de alguma forma procura ser publicado, conseguir às vezes o feedback. Bates a muitas portas, mandas muitos e-mails, mas a maior parte das vezes nem sequer tens retorno. Também se percebe, do ponto de vista de quem é editora, que também devem receber muitos manuscritos e é difícil também conseguir filtrá-los e perceber o potencial de um ou do outro de uma forma que seja justa para todos. Mas Uhum. ainda assim é difícil. E então, olha, como a primeira acabei por não ficar satisfeito com a experiência, porque acho que ficou aquém daquilo que eu gostaria, e se calhar também foi precipitação da minha parte, devia ter amadurecido mais o processo e perceber qual é que era o caminho que queria escolher, mas pronto, está feito, o caminho é feito destas coisas, né? As tais escolhas que falávamos atrás. E na segunda optei por uma edição de autor, já aqui com todo o cuidado a meu cargo, também, obviamente ninguém faz nada sozinho, mas reunindo de um conjunto de amigos com diversas valências, não só de concepção gráfica, como de fotografia, como também de ilustração, tudo malta amadora, que é, aliás, como eu próprio. E acho que o Álbum Mundial é Acabou foi um projeto que nos deu muito gozo conseguir e orgulha-nos do resultado. Cá está ele. Já está ele. E De facto, sempre gostei, gosto muito destas ilustrações. Eu acho que está aqui a dizer, certo? Ilustrações Elizabeth Fiel. Gosto muito destas ilustrações. Eu vou mostrar se está aqui, que é para terem mais ou sim, menos. essa é a primeira. Elizabeth Fiel é uma amiga minha, ela é professora de Geografia, mas cá está, tal como eu também sou, tenho estudo, licenciei-me na área de gestão e trabalho propriamente com números, mas é na palavra também que encontro aqui uma certa realização. A Elizabeth também sendo professora de Geografia, é na ilustração que ela também se exprime dessa forma como tu agora mesmo mostraste, e então eu não tive dúvidas quando pensei em ilustrar essa edição da autora e convidei-a de imediato. Aliás, nós também fazemos aqui localmente alguns projetos a meias dessa natureza e acho que resultam muito bem, como aliás nem sequer tinha dúvidas que não fosse resultar. Olha, mas agora eu queria era saber como é que nasceu a relação com a Visgarolho. Como é que surgiu aqui esta parceria? A Visgarões foi-me sugerido porque eu no Mundial da acabou Uhum, e também em virtude desta relação que já te falei há pouco com o Clube de Leitura do Armazém de Ideias Ilimitada de Cascais, eu uhum, conheci tanto a Maria João Covas como a Maria João Diogo. Sabes uhum, que são também amantes de livros e que muito têm feito para a divulgação tanto de autores portugueses como também de livros, como casualmente até os meus. E uhum. tanto uma como a outra, eu cruzei-me com elas no âmbito da divulgação do Um Dia a Aldeia Acabou e transmiti-lhe aquilo que agora mesmo partilhei contigo, das dificuldades de conseguir chegar a editoras, de ser lido e também das limitações que existem ao nível de uma edição de autor, porque convenhamos que distribuição e visibilidade temos o nosso núcleo e o nosso círculo pessoal, mas depois também não conseguimos ir muito mais além disso.
e elas ficaram sensíveis com a situação e julgo que a Maria João Diogo tinha ou conhecia os proprietários, os fundadores da Visgarolho. A Visgarolho também é uma editora recente, ela Uhum. também surgiu em pandemia, também foi uma ideia luminosa que surgiu ainda na pandemia e ainda bem que aconteceu. E a Maria João Diogo um dia abordou-me, até mesmo aqui pelo Instagram, mandou-me uma mensagem e disse-me: Olha, esta editora é nova, procura novos autores, eu acho que tu devias enviar para lá. E na altura ainda enviei um dia, a aldeia acabou, a pensar numa segunda edição revista com a chancela da editora, e foi por aí que se iniciaram as conversas. Depois, entretanto, este processo avançou, eu estava também entusiasmado em escrevê-lo e acabei por ser eu a pôr à editora, e em vez de pegarmos agora no Um Dia a Aldeia Acabou, que estava acabado de ser publicado nos moldes em que tinha sido apresentado, se calhar guardávamos esse projeto para um dia mais tarde, ou daqui para o futuro, e pensávamos neste meu terceiro, e o Rui Almeida, dentro do espírito que é sempre disponível, disse-me que sim, esteve disponível para ler um manuscrito depois de ter lido o anterior e de o ter revisto. Já viste a trabalheira que fez a leitura e a revisão do terceiro e avançámos. Ok, sim senhor. Mas é uma parceria de sucesso. Eu acredito que seja. A minha ideia é tentar, dentro daquilo que me é possível, muito humildemente, contribuir para divulgar e acrescentar valor à Visgarolho. Por isso, é só como posso comprometer. De resto, Eu gosto muito, pronto, só para mostrar aqui o livro, As Sombras da Raia, gosto muito da concepção gráfica que a Visgarolho tem. Depois mantém sempre uma linha contínua, não é? Os livros 40, não é? todos, mas têm todas as suas particularidades, quer na cor, quer depois nos próprios desenhos. Mas agora, pegando aí naquilo que tu disseste, eu já tinha aqui uma pergunta preparada exatamente por causa disso. Está prevista alguma reedição de algum dos outros livros? Sim, pelo menos de imediato, já está, poderia avançar de momento com Um Dia a Aldeia Acabou, revisto e com a chancela da Viscarolho. Porque o trabalho da parte da editora está feito, a preguiça agora é minha, é do autor. Eu agora vou ter que pegar na revisão que eles propuseram e vou ter que melhorar tudo aquilo que me foi sugerido. Mas sim, mas a segunda, aliás, como te acabei de dizer, o nosso contacto começa precisamente com uma abordagem nesse sentido. E Ok. acredito que um dia aconteça. Eu acho que O Dia a Aldeia Acabou é um livro que também merecia entrar nos circuitos e acredito que a Visgarolho seja a parceira ideal para me ajudar nesse sentido. Eu posso. Temos é que o reformular todo, porque, exato como tu mesmo agora disseste, tanto a linha gráfica da editora é outra, não tem a ver, provavelmente, com as minhas opções enquanto edição de autor, mas sim, mas sem qualquer prurido nem qualquer tipo de problema, disponível para melhorar as indicações que me foram sugeridas. Mas eu posso confidenciar, vou mostrar aqui outra vez o livro, que muita gente me pediu uma reedição do livro. E até por causa disso, eu queria saber se ainda é possível adquirir quer o Searas ao Vento, quer o Um Dia a Aldeia Acabou. Se ainda é possível adquirir, até Sim, porque. Um Dia a Aldeia Acabou, como tu disse, é uma edição de autor e ainda tenho alguns exemplares disponíveis. O Searas ao Vento tenho poucos, mesmo muito poucos. Ok. Pronto, é só para assim as pessoas ficam Ficam esclarecidas esclarecidas. e podem contactar-te se quiserem alguns do. Exatamente. E agora, perguntar se estão previstas novas sessões de autógrafos, não sei se para este ano ou até para o próximo, e nomeadamente em Espanha. Fizeram perguntas sobre possibilidade de novas sessões de autógrafos em Espanha. Estás como este aqui, para nós, acaba por não ser, obviamente, esse destaque que estás a dar e o ênfase que estás a dar à Espanha, porque isso é o conceito do lado, é uma coisa assim, digamos que acessível. Sim, eu vou continuar a apostar neste livro, como tu disse no início, ele é muito jovem ainda, tem só um mês e meio de vida, por isso acredito que tenha ainda aqui um caminho para cumprir. Na próxima semana, aliás, já não sendo em Espanha, mas sendo com um grupo de leitores espanhóis, vou ter na sexta-feira já aqui um encontro. Já tive o primeiro, há um clube de leitura da Biblioteca Pública de Badajoz, que trabalha com um professor de português aqui de Elvas, que é o professor Beirão. Eles normalmente, pelo menos nos livros anteriores foi assim que funcionou e agora também é assim que está agendado. Nós passo para a primeira apresentação do livro, eles entretanto ficam a lê-lo, foi o que aconteceu agora, e depois temos uma sessão final em que eles já, conhecedores da história,
vêm e trocam ideias e dão as opiniões, e é muito giro. Isso vai ser já na próxima semana. Na semana seguinte, vou estar na biblioteca também de Monforte, também habitualmente costumam ter a amabilidade de me convidar para falar dos meus livros, então vou lá também falar com eles. Tenho também uma apresentação nessa mesma semana no Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro em Campo Maior, também, Ok. e jogo em casa, porque obviamente é a minha empresa, então convidaram-me também para falar da história e irei com muita satisfação. E depois, obviamente, surgiram algumas, o que está já também previsto, e casualmente em Espanha, como tu até fizeste questão de perguntar, há um clube de leitura também da Carra Badajoz, que é o Página 72, e que me convidaram, mas como eles calendarizam os livros por meses logo no início do ano, só vai poder ser em janeiro de 2023, que é quando, entretanto, já me propuseram, e então vamos fazendo assim estas participações e vamos partilhando assim estas nossas histórias com as pessoas que nos solicitam. Claro. E muito bem, muito bem. É, eu não sei se esta pergunta fará algum sentido, mas não a posso deixar de fazer. Está pensada alguma tradução? Ou seja, havendo esta facilidade agora das pessoas de Badajoz e na Raia de contactarem com o português, tem impedido a tradução ou não tem sido algo que tem solicitado? Era uma coisa que sou-te sincero, que de início nunca me fez sentido ou que nunca pensei nela. Não é que não me fizesse sentido, porque com isso diria que já tinha pensado e que achava que não fazia sentido. Não tinha sequer pensado nessa possibilidade. Mas a verdade é que desde que o livro nasceu, por assim dizer, essa questão tem-me sido colocada mais do que uma vez. E agora confesso que já estou a ponderá-la, porque pronto, se existe essa questão é porque pode haver aqui algum interesse que a história possa ser traduzida. Então, sim, confesso que já na semana passada fiz aí um par de diligências para tentar perceber de que modos é que a coisa pode ser operacionalizada ou como é que ela pode acontecer e não é um projeto que neste momento já descarto. Acredito é que seja uma oportunidade aqui no horizonte, vamos ver o que é que vai dar. Depois saberás oportunamente o que é que isto foi, qual foi o resultado desta demanda. Sim, senhor, sim, senhor. Cá ficarei à espera. E agora, uma última pergunta focada aqui nesta parte dirigida mais ao livro. É se já existem algumas ideias para novos livros. Olha, como te disse, por enquanto ainda estou muito mergulhado neste ambiente e as pessoas costumam, até acham que é um bocadinho show-off da parte de quem tem um processo criativo ou de quem escreve ou também de outra qualquer atividade criativa, que nós sentimos mesmo envolvidos e mergulhados nestes ambientes e libertar-nos deles acaba por ser quase aqui um período de luto e nós Exato. falávamos isso por mensagem. Há aqui depois aqui uma fase de e eu ainda estou muito envolvido neste ambiente, ainda para mais com a perspectiva de ainda ao poder explorar noutras vertentes, ainda continuo muito preso a este universo. Então, ideias acho que vão ser ainda baseadas neste projeto, apesar de que com outras cores, outras abordagens, mas de momento ainda não vislumbro outra história no imediato que não seja ainda, se calhar, o aprofundar desta ou o desenvolvimento de algum núcleo que acho que merece a pena e que pode também ter interesse aqui abordado noutra temática. Ok, sim senhor, sim senhor. Então cá ficaremos à espera de mais umas peripécias entre. Além de Janas. Ora, agora começando aqui uma parte mais pessoal. Eu gosto sempre de saber como é que começou a paixão pelos livros. Olha, a paixão pelos livros eu acho que começa pelo facto de eu ser filho único. Logo aí a pessoa tinha que arranjar aqui uma forma de entretenimento que eu considero, ou acredito, que quem tem irmãos é muito mais fácil aliás, não há propriamente a disponibilidade para não ter o tempo ocupado. Não é? Então, eu como filho único sempre fui muito, tive sempre a inventar alguma coisa para estar entretido. Então, a leitura, a televisão, e, obviamente, as brincadeiras acabam por ocupar um papel importante. Por isso, a leitura começa logo desde tenra idade e eu acredito como forma de ocupar o tempo. Depois, paralelamente a isso, também sempre tive uma imaginação, digamos que muito fértil. E eu, desde muito pequeno, sempre construí as minhas histórias, quer fosse em Lego, em Playmobil ou aquilo que fosse, havia sempre ali uma narrativa por detrás da brincadeira que estava a ser desenvolvida. Depois, um bocadinho mais velho, surgiu então a necessidade
acho que já não sei, essas histórias já não ficavam propriamente cumpridas na brincadeira e surgiu a curiosidade de começar a passá-las para o papel e foi crescendo. Começou a ser quase como uma necessidade, uma forma de expressão e que acabou por ser desenvolvida nesse sentido. Inicialmente, como imaginas, as narrativas ou as histórias giravam muito àquilo que eram as minhas preocupações de infância, né? O meu núcleo de amigos, essas aventuras das séries televisivas que pontuavam a geração de 80, não é? Depois, entretanto, obviamente, à medida que a pessoa vai crescendo e amadurecendo, as temáticas vão sendo outras e a necessidade também de escrever também vai sendo outra, de outras abordagens, de outras histórias. Exato. Eu, por acaso, agora voltando aqui um bocadinho atrás, ainda hoje estava a comentar com alguém que, com o avançar da idade, tenho sempre mais propensão para estas histórias de memórias, porque parece que estamos a correr contra o tempo, não é? E que É. se não preservar as memórias, parece que perdemos aqui alguma da nossa essência, não é? Portanto, eu percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer. Parece que ficamos aqui um bocadinho mergulhados numa onda de saudosismo que não sabemos propriamente justificar, não é? E, aliás, eu acho que é esse o sucesso de todas as festas dos anos 80 e anos 90 que vão arrebentando aí pelo país fora e que o pessoal vibra como se fosse, como se voltasse da adolescência e pudesses voltar a experimentar aquelas emoções e aquelas sensações, se calhar numa tentativa, como tu dizias, de fazer o tempo voltar atrás e voltarmos ao lugar onde fomos felizes. Se bem que também se diz que às vezes voltar onde fomos felizes não é muito boa ideia, mas pronto. Pode não ser uma coisa muito boa. Exatamente. E agora, relativamente ao processo de escrita, e podes focalizar neste livro ou nos outros? Queria saber, isto é uma questão que muitos escritores já me têm mencionado. Se existiu alguma música ou algumas músicas que estiveram de alguma forma relacionadas com o processo da escrita, deste ou dos outros livros? Sim, sempre. As emoções, a música causa-me sempre muita emoção e faz-me sempre aprofundar. E, aliás, nós vimos isso na ficção televisiva, né? Uma cena desprovida, se calhar, de banda sonora, acaba por ter muito menos intensidade dramática do que se tu colocas a música certa no momento certo, não é? E eu, no meu processo criativo, também sirvo muito das músicas. Eu dou-me às vezes ao trabalho não, é uma ajuda que eu tenho aqui para elaborar o processo criativo de identificar ou de escolher uma música praticamente para cada personagem. Uma música que de alguma forma me transmita aquilo que é a essência da personagem e que me ajude, no momento em que estou a abordá-la, cá está, a adensar essa tal carga dramática da personagem e resulta sempre muito bem. E esta não foi exceção, obviamente. E, aliás, independentemente de eu ter escolhido ou de ter identificado uma música para cada um dos personagens principais, já no processo, quase na conclusão do trabalho, acho que foi quando foi lançada a música do Luís Trigacheiro, Quem Me Vê, e aí sim essa música fez-me sentido não para uma personagem em concreto, mas para a história toda. Acho que a letra dessa música resume ou ilustra de forma bastante sucinta, mas expressiva, a minha intenção ao escrever este Sombras da Raia e esta componente de ancestralidade, ou esta ligação que existe de geração para geração, a carga de valores e muitas vezes até de limitações e consequências, como estas famílias sofreram daquele encontro das três famílias. Eu acho que essa música espelha muito bem aquilo que é este livro. E ontem, por acaso, em Cascais, a Rosarinho estava a fazer uma story do início da apresentação e chegou ao pé de mim e disse-me: Olha, a música que tu gostas para pôr aqui na story do Instagram? E disse: Olha, põe a do Luís Trigacheiro. E ela pôs. E então acho que a música casa muito bem com as emoções. Pelo menos comigo funciona assim. Sim, sim. E até deve ser mais fácil para depois entrar no lado mais psicológico da personagem, não é? Sempre que uma música está então ligada à personagem, ao ouvi-la deve ser mais fácil para depois conseguir construir na sua essência. E eu vou só fazer aqui revelar aqui um bocadinho o véu desta pergunta. É que eu agora, com todas as músicas que forem indicadas ao longo aqui destas conversas, eu estou a compilar uma playlist no Spotify, portanto,
Vai haver uma playlist do Entre Linhas. Muito bem, olha. Essa foi uma novidade que tu agora acabaste de dar aqui ao pessoal, sim senhora. Agora, uma pergunta que é difícil, eu sei, mas eu gosto sempre de a fazer porque gosto de perceber também o processo da escrita e como é que chegamos ao processo da escrita, que é como é que é encarar um papel em branco. Ui, é um terror, João. É um terror. Acredita. Mas é um terror que se trabalha eu tenho feito esse trabalho precisamente porque, e tu há pouco quando lias aí essa nota biográfica, entre o primeiro livro e o segundo livro passaram quase 8 anos, aliás 6 anos, para ser mais preciso. E foi precisamente por isso. Foi esse terror de conseguir fazer alguma coisa ou de não defraudar as pessoas que tinham lido a primeira história, que possam ter achado piada, ou então parece que nos esgotamos numa primeira história e que não conseguimos outra, mas isso não é bem assim. Obviamente que as ideias não surgem todos os dias e qualquer atividade criativa prende-se com esta limitação de que tínhamos que ter, mas até mesmo o trabalho criativo também se treina. E se nós formos disciplinados e se todos os dias enfrentarmos esse terror da folha em branco, nem que seja para debitar um conjunto de ideias, eu acho que vamos soltando aqui um bocadinho vamos contornando essa questão, e deixa de ser tanto um pavor como até aqui, mas vamos conseguindo contorná-lo de forma diferente. Eu tenho, de alguma forma, adotado aqui aquilo que os americanos chamam os morning pages, que acaba por ser aquele momento do início do dia em que, ainda sem quase que teres o espartilho de te filtrares ou de te castrares naquilo que vais escrever de forma solta e leve, a caneta flui durante ali 3 ou 4 páginas e é ali uma limpeza tanto de mente como também de fluência de escrita que vai criando aqui, vai musculando ou vai treinando o músculo para que ele depois também esteja preparado para novos desafios. Uma ginástica mental. Mesmo, mesmo. Ou Logo, seja, eu continuo a concordar plenamente contigo que o medo existe, mas também acho que não pode ser ele que nos impeça de continuar em frente. E para isso temos que ser perseverantes e ser mais forte que o medo. Ora, vamos lá vencê-lo. exatamente, exatamente. E tem sido, notas que tem sido cada vez mais fácil, ou seja, que esse medo pelo menos está a transformar num desafio, ou seja, que está a ser mais fácil este encarar a folha em branco. E a prova é que se passaram 6 anos entre o primeiro e o segundo, passam 2 entre o segundo e o terceiro, e já estou aqui a falar contigo de estar preocupado com o quarto, quando o terceiro, coitado, só surgiu há um mês e meio, né? Como vês, a estrutura, o músculo começa mesmo a ficar já aqui com vontade de estar sempre em movimento. Por isso, Exatamente. eu acredito que sim, que conseguimos. E ainda bem, para nós ainda bem. Eu agradeço o teu comentário. Ora, e agora? Quero saber três, porque é o número arbitrário que normalmente se coloca nestas questões, três recomendações literárias. Ui, agora apanhaste-me. Eu gosto sempre de recomendar autores portugueses Hum, e tenho alguns autores de referência em Portugal. Não se podem ser talvez improváveis, mas que são os meus, não é? Eu hum. sou um grande fã do José Rodrigues, do Rodrigo Guedes de Carvalho. Gosto muito da obra do Rodrigo Guedes de Carvalho e se tu já leste alguma coisa dele, vais perceber que este Sombras da Raia acaba por também beber um bocadinho ali na essência da forma como ele constrói as narrativas. Os Jogos de Raiva do Rodrigo Guedes de Carvalho foi um livro que me marcou pela densidade dramática que é ali desenvolvida na história de uma família e que condiciona muito depois o futuro daquelas personagens. Depois, obviamente, ele acabou por fazer também aqui uma trilogia com a Margarida Espantada e com o Cuidado com o Cão. Eu particularmente fiquei marcado com os Jogos da Raiva. Depois, o Peixoto, para mim, é um autor de referência, não fosse ele alentejano, não é? Então, desde o Galveias, que acaba por ser uma obra emblemática dele, mas eu acho que a obra do Peixoto, toda ela é recomendável e toda ela é digna de ser lida. Mais recentemente, o Almoço de Domingo, a mim particularmente também ainda me toca mais por questões profissionais, não é? Mas, e cumpri aquilo que estava previsto, li o livro em 3 dias consecutivos, que era assim que era determinado, e depois, tenho vindo a descobrir recentemente o Domingos Amaral. Estou neste momento a meio com as Sete Marias que matavam franceses. Já tinha lido o primeiro livro também dele sobre esta temática, sobre as invasões francesas, e agora estou com as Sete Marias que matavam franceses aqui em meio.
Mais uma abordagem do romance histórico, que é também uma temática que a mim me agrada bastante. Sou preguiçoso para algum dia me aventurar, se calhar, num romance histórico, porque requer, acredito eu, um trabalho de pesquisa muito extenso e confesso que cá está, a minha preguiça, dou uma palmatória. Por isso eu deixava aqui, talvez, o Rodrigo Guedes de Carvalho, o José Luís Peixoto e o Domingos Amaral. Ok, sim senhor, sim senhor. Pois, mas realmente aqui o Sombras da Raia, não sendo um romance histórico, mas bebe muito da história, não é? Portanto, existe sempre aqui alguns lives, não é? Que nos vão deixando assim alguma curiosidade e até depois pode-nos fazer a nós impelir a pesquisar então sobre esse período, não é? Sim, eu, obviamente, como imaginas, fiz a minha pesquisa histórica, mas não quis, nem por um lado, que fosse exaustiva, porque não sou historiador e não é essa a minha pretensão. No entanto, também não queria deixar de enquadrar convenientemente a história e que o leitor, mais conhecedor de história do que eu, se sentisse defraudado quando, ao ler, encontrasse incoerências ou alguns factos que não correspondessem à cronologia dos acontecimentos. Isso não sendo, obviamente, um intuito meu narrar factos históricos detalhadamente, frisar grandes figuras que intervieram, neste caso, na Guerra Civil Espanhola, a minha preocupação é em que o leitor sinta de alguma forma, partilhe a emoção e a sensação dos personagens que foram submetidos a esses mesmos acontecimentos. É essa a visão que eu pretendo dar da história e não e não só também pela questão de preguiça que dizia de fazer uma pesquisa mais exaustiva, mas também porque não é essa, não é o meu âmbito, não é a minha área, e então também não, acho que não nos devemos também aventurar naquilo onde não somos, não estamos confortáveis e estamos perfeitamente à vontade. E eu agora tinha aqui uma última pergunta, mas ainda gostava de fazer uma outra, que é, nós temos de facto aqui todas estas árvores genealógicas, estas personagens todas, mas isto é uma pergunta quase pensamento, isto é uma pergunta retórica, digamos assim. Aqui Elvas acaba por ser também a própria cidade de Elvas, não é? Acaba por ser uma personagem importante para este desenvolvimento, não é? Por tudo aquilo que se passa, por todos os factos que ocorrem, por tudo aquilo que é o alentejano, que é alentejano, e de facto aqui, lá está, e depois isso também nos causa a nós que somos naturais dessa região um aconchego no coração, não é? Por vermos a nossa terra aqui tão bem representada. Eu acho que também uma tónica minha, também faz parte da minha voz de autora, é que os espaços também sejam uma personagem ativa das histórias. No Searas ao Vento foi o Elvas também, mais uma vez, mas uma Elvas da década de 40 e 50. Num dia a aldeia acabou, o próprio espaço físico era a personagem quase que principal da história. Não é? Era a aldeia que ia evoluindo ao longo das décadas e que estava na iminência de ter um desfecho. Não digo sem vosso nativo, porque isso seria revelar já aqui, seria um spoiler aqui imperdoável. Aqui neste livro, pois obviamente, sendo a história, eu diria que não só Elvas, mas também um bocadinho Badajoz acabam por ser personagens vivas da história. Elvas, porque pela identidade, não é? Porque acaba por ser também o núcleo onde a história se passa, e porque eu também não concebo, e talvez acredito que num espaço mais cosmopolita o espaço seja menos fundamental na história. Num espaço mais rural, ou numa história mais rural, a própria envolvente acaba por determinar, não só porque em termos patrimoniais há um conjunto de espaços e de edifícios ou de construções que possam dar corpo à história, porque é neles que decorre a ação, mas também porque até a mesma componente social e cultural desse mesmo meio é determinante para tu compreenderes a história na sua essência, porque tem que ter particularidades que são dali daquela região, que se desenrolam daquela forma e nem nenhuma outra. E acaba por ser também um fator diferenciador, não é? É por isso que tu disseste que te revês na história enquanto alentejano, porque cá está. Há um conjunto de situações e de detalhes e de pormenores que te remontam à tua vivência, que também não é assim tão longe de Elvas quanto tudo isso, é umas dezenas de quilómetros, não é? E como tal, havendo algumas diferenças pequenas, mas a base acaba por ser a mesma. O curioso, sabes, João, é que cá está, voltando à raia, apesar de tu, não, obviamente, não estás separado de Elvas pela raia, estás apenas por umas dezenas de quilómetros, mas, obviamente todos percebemos e temos a ideia de que a cultura é a mesma, a forma de estar é a mesma, mas a verdade é que nestas interações que vou tendo com leitores espanhóis, percebe-se que a raia
só serve para que eles falem e pensem num idioma diferente, porque as vivências são as mesmas, as memórias são as mesmas, a forma de estar é a mesma. Talvez eles um bocadinho mais alegres do que nós, isso a culpa é do flamenco e do fado, mas isso, pronto, há que assumi-lo, mas de resto, a raia, nesse aspecto, não é aqui uma linha de que faça a diferença. E aí também de alguma forma se percebe que a raia existe mesmo só aí nos mapas e que depois na prática ela acaba por não ter tanta esse papel aqui de separação como às vezes se pensa. Sim, há um intercâmbio quase de. E aí, então, entre Elvas e Badajoz, é francamente notório, mesmo em termos de questões laborais, as transações comerciais, é uma fluidez. Às vezes, hoje em dia, tu falas dessa abordagem, porque é aquela que mais nos condiciona, não é? E, aliás, e tu sabes, que também é a tua categoria, existe uma quantidade de profissionais de saúde espanhóis que trabalham nos hospitais aqui da fronteira, não é? Tanto em Elvas, como em Porto Alegre, como nos hospitais aqui da região. Mas hoje em dia é essa forma que nós temos de ver esse circular de pessoas num espaço até que é aberto, o espaço de Schengen, já não, provavelmente não há limitações para que haja circulação de pessoas nem de mercadorias. Mas já nas sombras da raia, em 1936, as pessoas circulavam, porque, independentemente da raia existir e das questões políticas, as populações sempre arranjaram formas de entendimento. Quer fosse com o contrabando, quer fosse refugiados que procuravam abrigo do outro lado da fronteira, fosse o que fosse, as populações vão sempre um passo mais à frente do que as determinações políticas e arranjam sempre as melhores soluções para fazer a face às dificuldades do dia a dia. Isso é curioso. Ainda só para terminar, em relação a Elvas, dizendo-te que era uma personagem. Eu acho que Elvas também é personagem porque eu fui aqui buscar um conjunto de memórias de infância, de vivências e de locais que acabaram por também estruturar essa personagem que é Elvas, não é Elvas talvez de hoje em dia, não é? Se bem que ela também é referida depois na atualidade, na contemporaneidade, mas eu acho que o que fica mais forte da história acaba por ser a Elvas das minhas memórias de infância. A Elvas da fábrica da Ameixa a laborar em pleno, a Elvas do saudosismo do espírito comunitário que se vivia nas ruas do centro histórico, da partilha entre os vizinhos, das brincadeiras dos miúdos na rua e depois também aqui da questão do cinema ao ar livre no verão. Há aqui um conjunto de episódios e, aliás, pois, para quem gosta de futebol, pois obviamente a referência à subida do Elvas à primeira divisão, que, como imaginas, foi aqui vivida com grande emoção. Na minha meninice, estávamos a ver o Clube da Terra no escalão maior do futebol e então isso foi o auge completo. Sim, sim. Mas de facto são essas, e mesmo em termos das características das personagens, existem características que são muito peculiares e acho que quem é natural aqui, aí, nós que somos naturais aí dessa região, de certeza que encontramos alguém que seja parecido, pelo menos, à personagem X, à personagem Y. Há sempre estas características muito típicas do povo alentejano. Únicas. Somos Exato. únicos. Produto gourmet. Completamente. E de qualidade reconhecida. Exato. DOPA. Olha, eu tinha agora aqui então uma última pergunta que também é para pensar. Uh, se a tua vida fosse um livro, qual título é que gostarias que ele tivesse? Esta é muito difícil. Esta agora foi tipo Daniel Oliveira no alta definição, não? Exatamente, É exatamente. quase. O que é que dizem os teus olhos? Aos livros. Epá, olha, é isso. Agora, até porque os títulos para mim são sempre uma dor de cabeça, confesso. E, por outro lado, acabam por ser também uma frustração, porque eu gosto de começar a história e de ter já a carregar comigo o peso do título. Aliás, se tiver o peso do título, e esta, As Sombras da Gaia, não aconteceu nada disso. Senti-me órfão durante quase todo o processo, por não conseguir encontrar um título que me agradasse, e quase ao fim é que me surgiu o Sombras da Gaia. Epá, olha, agora apanhaste mesmo, não sei o que é que te diga. Pode ser isto, pode ser Sombras da Raia. Não, Sombras da Raia acho que não era um título que me definiria enquanto vida. Não sei. Olha, posso-te responder na próxima live. Pode ser, pode ser. Então manda uma mensagem depois. Quando depois fizermos a live da reedição do Mundial Da EA, aldeia.
Responde a esta pergunta, fica prometido. Pronto. Não sei se queres dizer mais alguma coisa aqui a quem nos está a ouvir. Se queres fazer mais um grito de Ipiranga relativamente à obra. Não, João, eu acho que à medida que fomos falando, fomos tocando nos pontos mais importantes da narrativa. Dizer só que foi um trabalho que me deu muito gosto escrever, diverti-me imenso a escrevê-lo. Se calhar também por isso é que a história acabou por resultar e ser do agrado das pessoas que entretanto já a leram. Então ontem em Cascais me diziam, porque havia algumas das senhoras que já tinham lido o livro, que é um clube de leitura, e outras ainda não. Então estávamos a falar da história, mas naquela ótica de não vamos ser totalmente spoilers, mas temos de tocar nos assuntos importantes. Então, sem falar em nomes de personagens nem em evidências, foi-se tocando e houve uma das senhoras que dizia vocês estão a falar desta história e eu sinto que vocês estão a falar de uma série. Parece uma série aqui um conjunto de tramas e de mistérios está aqui pelo meio. Eu acho que sim, acho que é uma, sendo uma história não só que faz esta ponte entre Elvas e Badajoz, entre os portugueses e os espanhóis, e que de alguma forma espelha aquilo que é a vivência corrente e normal destas duas cidades, esta partilha que é de todos conhecida, também é uma história que guarda um conjunto de segredos e de mistérios que acho que apetece descobrir. Depois tem a componente, como tu falavas, de para quem é alentejano sentir o conforto das memórias das personagens, das vivências, e para quem não é, julgo que também seja curioso perceber a forma como nós vivemos e a forma como nós, de alguma forma, também estamos aqui organizados. É uma história também que também fala, obviamente, de amor, não é? Acho que é uma história também com um triângulo amoroso que, tanto quanto tenho tido feedback, não tive propriamente muita pontaria, que as pessoas, a maior parte das pessoas que diz alguma coisa torce pela personagem que não foi a escolhida no final, mas pronto, olha, nesse aspecto também não tive propriamente muita pontaria, mas também acho que é, mais do que isso, e de uma forma mais profunda, uma história em que as três personagens principais, pelo menos do período de 2018, chegam a determinado período da vida deles e são confrontados com a necessidade de mudança, com episódios que os fazem ponderar o seu caminho e, de alguma forma, perceber o que é que eles querem fazer, ou são aqui, mais uma vez, também confrontados com o tal cruzamento e vão ter que tomar opções. E acho que acredito que acontece-nos muito isso na vida. Muitas vezes há circunstâncias que nos fazem pensar e ponderar. Ainda agora, recentemente, fomos submetidos a uma pandemia e, de alguma forma, também nossas prioridades e a nossa forma de estar e de ver as coisas alterou-se. E aqui neste livro também quis espelhar que, quando isso acontece e quando chegamos a essas encruzilhadas, há sempre que enfrentá-las com otimismo e com esperança e traçar novos caminhos, porque certamente eles nos trarão novas coisas e novas descobertas, e acho que com isso também resumo um bocadinho o que é a história. Exatamente, e muito bem. E se não ficaram convencidos, não sei o que é que mais podemos dizer. Temos Mas que eu partilhar vinho. digo já que têm que ler este livro, Sombras da Raia, que está disponível nas livrarias online, nas livrarias físicas, e não vão ficar defraudados e vão conhecer um Alentejo, que é o Alentejo que também para nas minhas memórias. E lá está, são essa questão da memória que eu queria aqui vincar e que realmente, para quem é do Alentejo, fica sempre aqui um aconchego no coração quando vemos estas histórias, porque no fundo estas são também as nossas histórias, não é? Sem dúvida. A nossa essência. Exatamente, exatamente. Olha, gostei muito da conversa, espero que também tenhas gostado. Gostei sim, João. Gostei sim. Outra coisa não seria de esperar, não é? O que o quê? Outra coisa não seria de esperar entre dois alentejanos. Dois alentejanos. E olha, acho que a melhor forma de nos despedirmos é com outro brinde. É com outro brinde. Começamos assim e acabamos assim. Exatamente, exatamente. Obrigado, João. À Então vá. tua. E à dos leitores também. Felicidades. Obrigado. Adeus a todos. Abraço. Fica bem. Obrigado, obrigado.